Glória a Deus. Lá no Êxodo capítulo 19, verso 6, diz assim: Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então aqui Deus está falando e ele diz: Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Vou ler mais uma vez e você repete. Vocês sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel. Agora vamos aplaudir a palavra do Senhor e dê glória a Deus. Pai amado, bendito e querido, diante desta palavra, Senhor, eu oro. Eu oro, meu Pai querido, para pedir que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui e com aquelas pessoas que ouvem à distância. Então envia agora a Tua palavra, Senhor, e fala com cada coração, com cada pessoa, meu Pai, para que esta palavra venha produzir o fruto para o qual está sendo enviada. No nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos se sentar? Aproximadamente uns 1650 anos antes de Jesus, Deus, ele fala com o seu povo, e todo o Antigo Testamento, ele fala muito da libertação que ele teve com o povo de Israel, que era escravo de Faraó, lá no Egito, e Deus, ele diz que iria libertar o povo depois de 400 anos de sofrimento. O povo clama a Deus, novamente eles se lembram do Senhor, e o Senhor então diz que ele vai levantar um libertador, e ele levanta Moisés. E aí ele faz todas aquelas maravilhas, os sinais que nós conhecemos, as pragas, e o povo então sai em liberdade, e ele sai abastecido, sai com muitas joias, com ouro, coisas que eles pediram para Faraó, como uma forma de indenização por todos aqueles serviços prestados, e ele não teve outra alternativa a não ser concordar. E o povo sai caminhando em direção a Canaã, e eles andam 90 dias. E quando eles andaram 90 dias, eles chegam lá perto do Monte Sinai, e lá no pé do Monte Sinai existia um grande deserto, o deserto de Sinai. E ali Deus manda que o povo se acampe. Se você voltar lá no verso 1, você vai acompanhar um pouco o que aconteceu. Então diz assim: no terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto de Sinai. Após terem saído de Redifim, entraram no deserto do Sinai, e o povo de Israel acampou ali, diante do Monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte Jeová o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó, e declararás aos filhos de Israel: vocês mesmos viram o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então Deus usa aqui uma metáfora dizendo: olha, eu libertei vocês, eu estava com vocês todo o tempo lá, embora o faraó não quisesse libertar vocês, mas eu trouxe vocês rapidamente, como uma águia que traz os filhos nas suas asas. E vocês vieram até aqui
E ele diz, no versículo 5, agora, se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Então Deus está dizendo, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem a aliança que eu tenho com vocês, vocês serão o meu tesouro particular, o meu tesouro pessoal. E é o que Deus, quando Ele olha para mim, para você, Ele quer enxergar você como um tesouro pessoal, como um tesouro particular, como alguém valioso, embora num vaso de barro. E Deus, Ele diz que se você manter a aliança, então você vai ser bem-aventurado. Isso Ele falou lá na antiguidade, 1600 e poucos anos antes de Jesus, e Ele continua falando agora através de Jesus. Então Deus diz, olha, se vocês mantiverem a aliança que eu mesmo fiz com vocês, eu escolhi vocês, então vocês vão ser o meu tesouro particular. Ou ele, em outras palavras, Deus está dizendo, vocês vão ser de grande valor. Vocês vão ser como aquele tesouro guardado, as 7 chaves, aquele tesouro escondido. É cada um de vocês que obedecem a minha voz e que andam na minha aliança. Então a aliança, ela é de Deus. Não é a aliança do homem, aonde o homem faz como ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Não, é a aliança de Deus. Essa é a diferença que muitas pessoas não entendem. Então elas querem seguir determinadas religiões a maneira delas, a maneira que agrada o coração dessas pessoas. Mas Deus está dizendo, é a minha aliança, é da maneira que eu quero. Vocês têm que ouvir as minhas palavras, vocês têm que andar debaixo da minha aliança. Então, seja feita a vontade do Senhor. Nós que somos submissos à vontade de Deus, temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus disse. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas muitas vezes a pessoa é enganada, ou ela se deixa enganar, porque ela diz, não, mas eu quero fazer dessa maneira, porque a minha família vinha dessa religião, dessa fé, então eu quero seguir a tradição familiar, ou eu sinto no meu coração um conforto. Às vezes a pessoa perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, ela não consegue se libertar, ela não entendeu que um dia ela vai morrer e ela vai para o lugar que for designado, mas aquele morto não tem como voltar. Não existe uma ponte, não existe aí uma mediunidade, não existe alguma coisa que possa fazer com que aquele espírito que está lá volte para se comunicar. Mas aí a religião ensina que sim, que essa pessoa volta e ali aquela mãe, ela vai lá naquela sessão e fala, minha filha, eu vejo todos os dias você, lá quando você abre a tua janela, quando você coloca aquelas flores ali que eu tanto gostava e você continua colocando, e eu sinto até aquele aroma, e a pessoa vai se enganando, e vai se enganando, e tudo isso são estratégias de Satanás. E a pessoa acha que ela está fazendo algo que vai consolar, e aparentemente até consola. Por quê? Porque ela ouve aquilo que ela quer ouvir. Ela foi em busca de comunicação, muitas vezes com um filho, com um parente, com um avô. Então, Satanás, que é ardiloso, ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir, e a pessoa diz, me senti totalmente confortada e alegre.
Mas o Deus está dizendo, não é dessa forma. Não tem comunicação entre vivos e mortos, e vocês têm que seguir a minha aliança. E a minha aliança é conforme a minha palavra. Não tem outra maneira de o homem ver a Deus, porque sem santificação o homem não verá a Deus. E a santificação é você estar separado das coisas mundanas, das coisas que o homem, através da fertilidade da imaginação, criou, e muitos estão aí adeptos a qualquer crença, e quando você fala da palavra de Deus, eles se fecham, porque a palavra de Deus, ela é como o sabão dos lavadeiros. Ela é a palavra que tem brilho, ela ilumina as trevas, então ela ofusca aquele que está na escuridão. Então, quando você vê alguém que muitas vezes está necessitado, você fala, puxa, essa pessoa parece que ela está nas garras de Satanás, com ela tudo acontece de ruim, e você tenta levar uma palavra, a pessoa rejeita, porque essa palavra é uma palavra que tem poder, mas ela aceita qualquer religião. Por quê? Porque não tem poder nenhum, é tudo igual, então para ela nada incomoda, porque não muda aquilo que está dentro do coração dela. E Deus aqui ele está dizendo para aquele povo, agora se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja a minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirá aos filhos de Israel. Então Deus está prometendo um reino do sacerdote. Nessa época aqui, ainda não tinha sido ordenado Arão como sacerdote, ainda não tinha se levantado a tribo dos levitas, a tribo de Levi. Então Deus estava falando para aqueles que cuidavam lá do acampamento, cuidavam das coisas de Deus, e Deus está dizendo, olha, se vocês obedecerem, vocês são o meu povo, vocês são um povo que eu escolhi, vocês vão ser a nação santa, vocês vão ter um reino de sacerdotes, ou seja, o sacerdote é aquele que mediava entre o povo e Deus. Ele tinha uma comunicação com o Senhor. Então Deus está dizendo, se você obedecer, eu vou ouvir. Você vai ser alguém escolhido com posição. Você vai ter um lugar de honra. Porque é um lugar de honra quando você serve ao Senhor. Quando você segue a Deus e serve ao Senhor, seja na posição que você estiver, é algo que é um privilégio. Por quê? Porque você está seguindo, você está servindo o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, e ele escolheu você para algo especial. Então é muita honra. E lá no verso 7 diz assim, veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Jeová lhe havia ordenado. Então, todo o povo afirmou unânime, tudo o que Jeová mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Você vê que ele vai lá, ele convoca os anciões, os líderes, e ele fala as palavras de Deus, a resposta do povo. Tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Por que eles dão essa resposta? Tinham praticamente acabado de sair livres do Egito, tinham visto todos os sinais e proezas e o mar se abrir, estavam caminhando apenas há 3 meses em direção a Canaã. Então, quando eles recebem essa palavra, eles respondem, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Por quê? Estava tudo bem, estava tudo fácil, estavam descansados ainda. E assim acontece com nós. Quando tudo vai bem, nós oramos, nós buscamos, nós cantamos, nós louvamos.
Mas quando a coisa começa a apertar, aí a pessoa começa a reclamar, a achar que está faltando algo. Geralmente ela culpa a igreja, geralmente ela culpa o pastor, a congregação. E aí o que ela faz? Ela vai para um lado, vai para outro, vai para outro. E ela não consegue entender que o problema está dentro dela mesma, porque ela precisa se esforçar. E assim aconteceu com esse povo. Quando eles continuaram andando no deserto e as coisas começaram a ficar mais difíceis, faltou água, eles viram a terra que era enorme com gigantes, eles começaram a murmurar, começaram a esquecer as bênçãos e murmurar contra Deus. Primeiro atacaram Moisés, depois atacaram Arão, depois atacaram o Senhor. E assim acontece a pessoa, ela ataca a igreja, ela ataca o pastor e daqui a pouco ela está atacando Deus. Ela diz tudo isso é um fanatismo. E aí você pergunta para o desviado, você não vai mais na igreja? Não. Por quê? Recebi muita promessa, nada se cumpriu. A pessoa nadou e morreu na praia, porque não perseverou. E a palavra de Deus diz que aqueles que perseverarem receberão a coroa da salvação. Receberão das mãos do próprio Senhor. Então aqui o povo responde. Então todo o povo unânime disse: tudo o que Yahvé, Jeová, mandar, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Verso 9. Nós estamos em Êxodo, capítulo 19. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. Então o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e orienta a consagrar-se hoje e amanhã lavem as suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Então Deus manda eles se separarem, se santificarem, se consagrarem, lavarem as suas vestes. E ele diz: ao terceiro dia eu vou vir numa nuvem, lá no monte Sinai, e todo o povo vai ser testemunha que eu vou falar com Moisés. Eles vão ouvir eu falando com Moisés. E para que Deus fez isso? Para que o povo acreditasse que realmente ele falava através de Moisés. Então ele diz, verso 14: Moisés desceu da montanha, foi encontrar-se com o povo, ele fez com que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado, e todos lavaram as suas vestes. Em seguida avisou ao povo: estai, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Então ele manda que o povo cumpra aquele decreto de Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E ele diz para o povo lavar as vestes. E verso 16, continuando: ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Você vê que é algo grandioso, é algo muito forte. Moisés fala para o povo sair das suas tendas, e lá
todos se reunirem ao pé do Monte Sinai, que eles vão encontrar com o próprio Deus. Eles vão ver, vão ouvir o Senhor. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o Monte Sinai ficou coberta de densa fumaça, pois Jeová, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhes respondia no trovão. É algo fantástico. O povo ali ouvindo a voz de Deus através daquela nuvem. Algo misterioso, algo sobrenatural. Tantos sinais esse povo que saiu da escravidão do Egito presenciou. E no final, a maioria acabou murmurando e não entrou na terra prometida. E assim são aqueles que andam apenas atrás de sinais, que não têm o fundamento da palavra no coração. Então você vê quantos moveres, como se diz no pentecostal, quanto repepé, quanta revelação e profecia, e você vê as pessoas com o coração amargurado, muitas vezes desviadas, porque o sinal, ele não convence, ele não vai estabilizar ninguém, porque ele é momentâneo. Então a pessoa, ela vê aquilo, na hora ela fica extasiada, ela acha que é uma maravilha que Deus falou, ela sentiu a presença de Deus, mas vai passando o tempo, aquele sinal ela lembra, mas já não diz mais nada, porque assim é o ser humano. Quando acontece um fato novo, todos dão atenção, comentam, que coisa. Você lembra no começo da pandemia, quando falaram que lá na Itália estava morrendo gente que nem água, ficando na rua, na Venezuela não tinha nem como enterrar, e que tudo aquilo ia chegar no Brasil, o pânico que as pessoas ficaram, você saía na rua, não tinha ninguém. Mesmo que o presidente falasse que era para ir para a rua, as pessoas ficaram em casa. Por quê? Porque elas tinham medo. Depois foi passando o tempo, vieram as vacinas. Hoje, se você vê no jornal, continua morrendo 200, 300 pessoas por dia. É um avião que cai todo dia, um Boeing. Ninguém comenta mais nada. Por quê? Acostumou. Assim são aqueles que querem ver novidade. Então as pessoas vivem aquilo temporariamente, acham uma maravilha, mas não têm raízes. E o Senhor Jesus disse que a palavra, ela tem que ter raiz, porque ela é a semente. E a semente só vai frutificar se ela cair num solo fértil. Se ela cair num terreno arenoso, ela vai nascer rapidamente, mas vem o sol, ela não tem raízes, ela morre. Se ela cair num terreno de pedra rochoso, ela não consegue fincar, não consegue germinar. Mas ele diz, mas se ela cair num terreno fértil, então ela cresce, ela multiplica a 30, a 60 e a 100. A semente é a palavra, e nós somos a terra fértil. Nós somos o templo onde a palavra de Deus quer encontrar morada. Então, quando ela cai no solo fértil, ela vai produzindo fruto, e essa palavra
ela traz a certeza de que Deus falou e você nunca vai esquecer do que Deus falou. Você vai colocar lá no profundo do teu coração através do Espírito Santo e nunca o Senhor vai deixar com que você desvie. Mas se você ficar somente correndo atrás daquilo que os teus olhos podem contemplar, você vai ficar enganado. Mas são estratégias que o inimigo usa, porque ele sabe que as pessoas, elas querem ver com os olhos. Não importa se está certo, se está errado, se está de acordo com a palavra, elas querem ver algo acontecer. Quando elas veem algo acontecendo, elas estão alegres. E o Senhor Jesus disse: olha, quando vocês ouvirem de sinais aqui, acolá, não vão atrás, porque os sinais seguirão aos que crerem. Se você crê, Deus vai estar com você, você vai viver sinais, prodígios e maravilhas, e vai ter um grande testemunho que venha edificar o Deus que você serve. E as pessoas que estão ao teu redor, elas vão ver algo grandioso, não através de alguma coisa momentânea, não, mas algo que venha duradoura, algo que te traga alegria no teu coração, que é a presença de Deus. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se uma enorme fornalha viva, e toda a montanha tremia violentamente. E o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Essa trombeta, ela ia aumentando, mas era a trombeta do Senhor. Ele mesmo mandou essa trombeta, e os anjos estavam ali tocando. E ela ia aumentando o volume, Moisés falava e Deus respondia. Você imagina uma cena dessa? Uma montanha ardendo como uma fornalha, um som estridente de uma buzina, e um homem falando, e a voz lá do alto respondendo. É algo assim inesquecível, mas o povo esqueceu. Depois de alguns anos caminhando no deserto, eles começaram a murmurar. E quanto mais eles murmuravam, mais Deus fazia com que aquela nuvem andasse sem direção. E eles foram ficando 40 anos. E toda aquela geração que saiu da escravidão acabou não entrando na terra prometida, porque não creram na promessa de Deus. E para você viver a bênção do Senhor, você tem que crer na promessa do Senhor. Você tem que crer que Deus, Ele tem promessas para cada filho e filha que nele acredita. Cada um que age pela fé, ele tem promessa. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, a pessoa tem que procurar crer. E se ela não conseguir, ela tem que pedir em oração a Deus, dizendo: Deus, me ajuda, Senhor. Lembra daquele homem que o filho estava endemoniado, e muitas vezes o diabo pegava e lançava ele no fogo, na água, tentava matá-lo, e aí os discípulos não conseguiram libertar, e quando aquele homem vai até Jesus e fala: olha, os teus discípulos não conseguiram que meu filho ficasse são, e Jesus responde e diz: ó geração incrédula e perversa, não acreditaram, não tiveram fé. E ele diz: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E ele pergunta para o pai: tu crê que eu posso fazer algo? E o pai responde: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, eu creio, mas eu nem sei se creio, Jesus. Me ajuda na minha incredulidade,
mas independente disso, cura o meu filho. E assim aconteceu, porque ele foi sincero para com Jesus. E quando você é sincero para com Jesus, ele responde. Se você não tem fé, a fé necessária, diga para ele, diga: Senhor, eu ouço a tua palavra, mas muitas vezes eu não compreendo, muitas vezes essa palavra não entra no meu coração, eu preciso de uma força sobrenatural para vencer esse cativeiro que me prende há tantos anos, mas me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. E você vai pedindo: mas eu já pedi. Mas Jesus disse: pedi, 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 e dar-se-vos-á. Ele não diz: peça e vai cair do céu. Ele diz: olha, se você que tem algo, bate, 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 e vai se abrir. Ou seja, persevere. Mas as pessoas: Deus não abriu a porta. Não adianta. Já pedi. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu já pedi, já orei, não aconteceu nada? Até parei de orar porque eu acho que não é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é, mas não é a tua. Porque se você desistiu, você não precisava tanto. Se você precisasse tanto, você ia continuar pedindo. E o Senhor Jesus disse: quem pede, recebe. Nós temos que acreditar na promessa do Senhor. E esse povo aqui presenciou todos esses sinais e mesmo assim não acreditou. Que todos nós possamos, independente dos sinais, ter essa fé através do Espírito Santo, porque agora nós vivemos a nova aliança, com o próprio Espírito de Deus testificando em nosso coração, para que a gente possa ter uma fé que venha produzir frutos, algo que realmente toque em Deus, algo que realmente nos coloque na submissão ao Senhor, e independente de todas as coisas, a gente lembrar das palavras de Jesus, que disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. E terminando lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, lá no final da Bíblia, Apocalipse é um livro interessante, porque é o livro da revelação, que Jesus falou com João. E ele é um livro que tem que ter muito estudo, porque ele não é um livro de fácil interpretação. Mas abra lá no capítulo 1, versículo 6. Está escrito assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, o seu Pai. A ele, portanto, sejam a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o que aconteceu? 1600 e poucos anos antes, Deus disse: olha, vocês sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Passou todo aquele tempo. Aquele povo acabou morrendo. Veio Jesus, morreu na cruz, ressuscitou. E ele diz: e ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, o seu Pai. A ele, portanto, sejam a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra se cumpriu. A promessa de Deus, ela se cumpre. Assim como nós temos a promessa maior, que é a promessa da salvação. Essa promessa é a promessa mais valiosa, porque nós iremos passar a eternidade ao lado de Deus. Mas as pessoas não estão olhando para aquilo que é o valioso, elas olham para as coisas que são transitórias. Então, quando você vê testemunho, principalmente na televisão, sempre é o carro zero. Comprei um carro zero. Quem não quer um carro zero? Até eu quero. Mas não é o meu foco. Muitas vezes a pessoa diz: mas experimenta andar a pé para você vai ver como é o teu foco. Tudo vem da nossa necessidade.
Quando nós temos necessidade de algo, nós parece que desejamos mais aquilo. Mas não pode ser a nossa prioridade de vida. A nossa prioridade de vida sempre tem que ser o Senhor, independente daquilo que nós tenhamos, porque o que importa é a gente ter prosperidade. Você compra um carro zero, você anda, passa um tempo, daqui a pouco ele já fica velho. Ele vai começar a quebrar, vai começar a dar manutenção. Você passou um período naquilo, mas infelizmente hoje as pessoas estão invertendo os valores e elas querem só aquilo que enche os olhos, aquilo que elas dizem, olha o testemunho que eu tenho, olha aqui o que o Senhor me deu, olha aqui que eu posso mostrar, como diz aí, vou esfregar na cara do Satanás aquilo que Deus me deu. As pessoas não querem algo para glorificar o nome do Senhor, mas elas querem algo para aparecer. E aí são estimuladas a isso, e a palavra de Deus é clara. Se você tiver um bom alimento, se você tiver uma moradia, se você tiver as vestes para te cobrir, dê glória a Deus. Se você olhar no mundo, por exemplo, agora na Ucrânia, está em guerra, cidades totalmente destruídas, aquelas pessoas andando nas ruas, tentando fugir dali para a Europa, as que tinham dinheiro conseguiram, as que não têm alimento, não têm nada. Você for na África, na parte norte, as pessoas morrendo de fome, a varíola que tem agora, que está chegando aqui no Brasil, está em estado de emergência já, a varíola que veio, diz, do rato, mas através do macaco. E as pessoas aí na televisão, abrindo um culto ao Senhor, dizendo que tem uma empresa, participou disso, daquilo, e o Senhor deu 10 empresas, e o pastor dizendo, você vai ter muito mais. Isso é ambição, isso é algo que não traz uma valia para glorificar o Senhor. Porque então o Senhor é o quê? Para um ele vai dar tudo, porque nós estamos no Brasil. E para aquelas pessoas da África que morram lá na varíola, para as da Ucrânia que sejam mortas lá de fome, você vê uma incoerência, sabe? Se você tiver bom siso, bom coração, você vai falar, não é possível. Deturparam a palavra de Deus. Porque Deus diz assim, tudo é dele. Nós lemos aí que ele disse que ele faria para aqueles que, ainda que toda a terra seja a minha propriedade. Todos são de Deus. Todos foram criados por Deus. Alguns são filhos porque creram na morte e ressurreição do seu filho, foram transformados de criatura em filhos. Mas todos foram criados por Deus para a glória de Deus. Ou seja, não era para estar nesse sofrimento, mas a maldade humana fez com que as pessoas chegassem a isso, e muitas vezes elas culpam a Deus, dizendo, onde está Deus que permite essa guerra? O Senhor Jesus disse, olha, vocês estão no mundo, peço ao Pai que os livre de todo mal, mas que não vos tire do mundo, mas vocês não são do mundo, vocês são do Pai. Quando nós estamos no mundo, mas o Senhor está ao nosso lado, Ele vai nos dar o refrigério, vai nos dar o escape, vai nos dar a saída, e o nome dele será glorificado. Então ele diz aqui, se você voltar no verso 4, ele diz, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a todos, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então ele está falando de quem? Do próprio Senhor. É da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama, e mediante seu sangue nos libertou
de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, o seu Pai. A ele, portanto, sejam a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentando por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então a promessa se cumpriu. E mais uma promessa que você vê pela palavra do Senhor, que se cumpre. Então, quando o Senhor declara algo ao nosso respeito, algo para nós que somos o povo de Deus, você pode ter certeza, Deus é fiel. E a fidelidade de Deus vai fazer com que você possa viver o grande milagre que você espera. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Por isso que o Senhor disse, olha, agora o chamado é para que vocês possam ir a toda criatura e anunciar o Evangelho. Então as pessoas dizem assim, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei evangelizar. Mas você sabe falar que Deus é amor? Você sabe falar que existe um Deus soberano, todo-poderoso, que pode fazer algo sobrenatural? Você consegue dizer, se você crê, que Jesus é o Filho de Deus e que ao terceiro dia ele ressuscitou? E onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, ali ele estará no meio delas? Se você consegue fazer isso, já é o suficiente para você se considerar um sacerdote do Senhor, para você poder cumprir o mandamento de Jesus, que disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando você pega para si essa responsabilidade, você está agradando ao Pai. Nós todos deveríamos estar nas ruas evangelizando, convidando as pessoas para vir. Infelizmente não temos feito isso ainda por causa dessa pandemia que ainda não acabou, mas vamos ter a oportunidade. Mas se você tem a oportunidade, convide as pessoas, falem do amor de Deus, fale para elas provarem a bondade do Senhor, porque Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Se coloque de pé aí no teu lugar. Pai amado, bendito e soberano, diante desta tua palavra, Senhor, eu oro, porque eu creio, Senhor, que a tua palavra, ela representa o teu amor e o teu poder para cada um de nós. E nós sabemos, Pai querido, que o Senhor diz que constituiu a cada um de nós reino e sacerdotes para servir, para a glória do teu nome. Por isso, meu Pai querido, em nome de Jesus, nós temos muito a agradecer sobre esse privilégio, mas eu nesse momento quero pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós essa bênção tal, Senhor, que venha a ser um testemunho dentro de nós, através do Teu Espírito Santo, um testemunho de verdade, Senhor, que o Senhor verdadeiramente falou aqui nesse lugar. Assim como aquele povo presenciou aquela montanha fumegante, meu Pai, mas que nós possamos presenciar o Teu Espírito agindo em nós, ainda que com gemidos inexprimíveis, mas que venha a confirmação, e nós somos seus filhos escolhidos para servi-lo em amor, para verdadeiramente caminhar na tua aliança e em Cristo sermos todos vencedores. Por isso, meu Pai, agora derrama sobre nós essa unção especial e unge-nos, ó Deus, com o teu poder, para que em nome de Jesus
essa palavra venha fortalecer e frutificar em nosso coração e que em todos os momentos nós possamos ter sempre a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor não nos abandona e que se nós perseverarmos, nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Que todo aquele sacrifício, aquele sangue derramado na cruz, foi para nos purificar, para nos santificar, e nós veremos a Tua presença um dia. Mas enquanto estamos aqui na terra, seremos prósperos e vitoriosos pelo Teu poder. Então, meu Pai, derrama agora esse poder e abençoa, Senhor, as nossas vidas. Age poderosamente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te agradecemos. E agora, meu Pai, eu pego esse azeite e eu te peço, Senhor, que sobre esse azeite o Senhor coloque o teu poder, para que todos nós possamos viver essa bênção, possamos estar ungidos, Senhor, na tua presença. Vem até aqui na frente. Oh, glória a Deus. Aleluias. Receba o poder do Senhor, receba o poder do Senhor, receba o poder do Senhor em nome de Jesus. Oh, Deus amado e soberano, eu te agradeço, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor, meu Deus, tem feito sinais, prodígios e maravilhas. Então vem agora, Senhor, confirmar tudo isso, Senhor, que foi pregado, que nós possamos verdadeiramente ter dentro do nosso coração essa alegria de te servir, e que em nome do Senhor Jesus nós nunca venhamos a murmurar, nem a se desviar da tua presença. Guarda cada um de nós e age poderosamente. É o que eu peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. Que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de
prospera. A minha família é bênção do Senhor. Ele ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. A minha tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. A tratar minha família com amor. Oh, glória a Deus. Aleluias. Glória, 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 glórias. Erga a mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana de bênçãos e de vitória no poder e na graça do Senhor Jesus. Glória a Deus.